A última vontade da minha filha, no leito de morte, foi que eu cuidasse bem do seu marido. Naquele momento, pensei que era apenas o dever de uma mãe para com o genro, no apartamento vazio e cheio de tristeza. Éramos o único consolo um do outro, compartilhando refeições e curando as feridas da perda, até que, uma noite, sem querer, o empurrei. Eu tentei fechar a porta e o vi em seu momento mais vulnerável e desconhecido. A atmosfera no ar começou a mudar sutilmente, e eu percebi que aquele sentimento proibido já nos havia empurrado, sem que percebêssemos, para um abismo sem volta. Um ano antes, aos 55 anos, perdi tudo em minha vida. Minha filha, Mariana, partiu deste mundo aos 34 anos devido a uma doença. 7 anos antes, meu marido havia falecido de ataque cardíaco. Desde então, Mariana era tudo para mim. Mas agora, até ela havia me deixado, ao dar seu último suspiro. Mariana apertou minha mão e disse: "Cuide do Zeca, mãe." Aquelas foram suas últimas palavras. Zeca, meu genro, tinha 44 anos, 10 anos mais velho que minha filha. No início, eu me preocupei com a diferença de idade, mas Zeca realmente amava Mariana. Ele era um homem que mimava sua esposa como uma rainha. Um homem tão bom. Depois que Mariana se foi, desmoronou completamente. Por um tempo, ele viveu sozinho em um espaçoso apartamento no Rio de Janeiro, em completa desordem. Vice-presidente de uma empresa de tecnologia, ele passava os dias trancado em casa, sem ir ao trabalho. Lembro-me do primeiro dia em que fui à casa dele, toquei a campainha, esperei muito tempo. E a porta finalmente se abriu. Zeca, por trás da porta, tinha o rosto coberto de barba e os olhos injetados de sangue. Ele me chamou, com a voz rouca. "Mãe", perguntei. "Você tem comido direito?" Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça. Ao entrar na casa, quase perdi o fôlego. A sala estava uma bagunça, o lixo transbordando. A pia estava cheia de louça empilhada como uma montanha, e a geladeira estava completamente vazia. Suspirei, pensando: como ele pode continuar assim? Desde aquele dia, passei a ir à casa do Zeca 3 vezes por semana, cozinhando pratos caseiros para ele, lavando suas roupas e arrumando a casa. Ele, por sua vez, sempre ficava sentado no sofá em silêncio, olhando fixamente pela janela. Éramos as únicas pessoas no mundo que podiam entender a dor um do outro. Às vezes, apenas sentávamos lado a lado na sala, sem dizer uma palavra. A televisão ficava ligada, mas ninguém se lembrava do que estava passando. A simples sensação de ter alguém por perto já era um pequeno consolo. "Mãe, a senhora também deve estar sofrendo muito, não é?" Uma noite, Zeca me perguntou pela primeira vez. "Sim. Está sendo muito difícil", respondi honestamente. "Para mim também", disse ele, com um tom de voz trêmulo. Olhamos um para o outro e vimos a mesma tristeza nos olhos. 2 meses se passaram. A situação de Zeca parecia ter melhorado. Ele começou a comer a comida que eu preparava e voltou a trabalhar. Vê-lo com a barba feita e de terno me trouxe um alívio. Eu perguntava: "Como foi o trabalho hoje?" Ele sempre respondia brevemente: "Ah, bem, tinha bastante trabalho." Eu dizia: "É bom ter algo para se ocupar. Ficar parado só faz a gente pensar demais." Ele acenava com a cabeça e concordava. Muitas vezes, jantávamos juntos. Eu preparava uma panela de canja de galinha quente e compartilhava as trivialidades do dia. Embora não falássemos muito, aquele tempo era um consolo para mim também, pois voltar para casa sozinha era muito solitário. Acho que uns 3 meses se passaram. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, Zeca se aproximou. "Mãe, deixa que eu lavo." "Não precisa, eu faço." "Vamos lavar juntos." Ele ficou ao meu lado e pegou um prato da minha mão. A cozinha era pequena, e nossos ombros se tocavam ocasionalmente. Eu podia sentir o calor do seu corpo quando lhe entreguei uma tigela cheia de espuma. Sua mão roçou acidentalmente o dorso da minha. Naquele instante, meu coração deu um salto. Que sensação era aquela? Involuntariamente.
Puxei minha mão. Zeca também se assustou. Nossos olhares se encontraram. Desculpe, disse ele apressadamente. Não, está tudo bem. Respondi com um sorriso. Mas meu coração batia de forma estranhamente acelerada. Naquela noite, ao voltar para casa, aquele momento ficava ecoando na minha mente. O calor que roçou o dorso da minha mão, o jeito que ele me olhou, e meu coração que não parava de bater. Enterrei meu rosto no travesseiro e disse a mim mesma: Lúcia, o que você está pensando? Mas eu não conseguia dormir. O rosto de Zeca, barbeado, o queixo proeminente, os ombros largos no terno, e aqueles olhos cheios de tristeza, mas também de calor, continuavam aparecendo diante de mim. Não, eu não posso pensar assim. Racionalmente, eu sabia que era errado, mas meu coração já estava fora de controle. A partir daquele dia, tudo mudou. Toda vez que ia à casa de Zeca, meu coração disparava, seja ao abrir a porta da entrada, ao encontrá-lo na sala ou ao jantarmos juntos, meu coração sempre batia mais rápido. Eu me perguntava: o que está acontecendo comigo? Mas não encontrava respostas. Numa manhã de segunda-feira, Zeca estava se preparando para sair para o trabalho. Percebi que sua gravata estava torta. Zeca, sua gravata está torta. Deixa que eu arrumo. Ah, sim. Obrigado, mãe. Ele ficou parado na minha frente, estendi a mão e arrumei sua gravata. Nossa distância era muito pequena, tão perto que eu podia sentir o leve cheiro de loção pós-barba. Olhei para seu rosto limpo, suas sobrancelhas profundas e seus olhos que me observavam. Minhas mãos, sem querer, tremiam levemente. Pronto, disse, dando um tapinha rápido na gravata e dando um passo para trás. Obrigado, mãe. Ele sorriu para mim, e aquele sorriso ficou gravado na minha mente. Virei-me e fui para a cozinha. Bebi um grande copo de água fria, mas meu rosto ainda estava queimando. Naquela noite foi o mesmo, jantamos juntos, e meu olhar sempre se desviava involuntariamente para suas mãos. Aquelas mãos grandes segurando os talheres e as veias salientes em seus pulsos. Eu me repreendia. O que você está olhando? Abaixava a cabeça para descascar uma batata, mas meu olhar sempre se desviava para ele. Mãe, a senhora está bem? Zeca perguntou. Por quê? A senhora não parece ter muito apetite. Ah, não. É que estou pensando em algumas coisas. Está pensando na Mariana. Sua voz era suave. Sim, sinto muita falta dela. Menti. Naquele momento, eu não estava pensando na minha filha, mas sim no meu genro na minha frente. O que estava acontecendo comigo? Eu me sentia uma estranha para mim mesma. Os dias se passaram e eu me importava cada vez mais com Zeca. Quando ele trabalhava no laptop no sofá, eu não conseguia evitar olhar para seu perfil, sua concentração, a leve ruga na testa que aparecia ocasionalmente, os dedos digitando no teclado. Enquanto lavava a louça na cozinha, eu murmurava para mim mesma: por que eu estou sempre olhando para ele? Um sábado, Zeca estava em casa, eu estava limpando a sala, e ele lia um livro no sofá. Empurrei o aspirador de pó para perto do sofá e suas pernas estavam no caminho. Mãe, desculpe. Ele imediatamente retraiu as pernas. Ao passar, meu pé roçou acidentalmente o dele. Desculpe, disse apressadamente. Tudo bem. Fui eu que estiquei demais as pernas. Ele sorriu. Mas meu coração começou a disparar novamente, sem controle. Um toque tão leve, e meu coração já reagia. À noite, a situação piorou. Deitada sozinha na cama, minha mente estava cheia da imagem de Zeca, seu jeito de comer, sua expressão ao sorrir. O calor que senti ao arrumar sua gravata, abracei o travesseiro com força, lembrando-me: ele é o marido da Mariana, meu genro. Eu entendia a razão, mas meu coração estava completamente perdido. Mais ou menos um mês depois, Zeca me disse: Mãe, a senhora está com uma aparência muito melhor ultimamente. É mesmo? Sim, muito mais alegre do que antes. Ele sorriu calorosamente. Você também? Parece bem melhor. É tudo graças a você. Se não fosse por você, eu ainda estaria em pedaços.
Não diga isso. Você é forte o suficiente. Nós dois somos, não é? A atmosfera no ar de repente ficou um pouco estranha. Ninguém ousou falar primeiro. No final, Zeca desviou o olhar. Quer um café? Sim, obrigada. Naquela noite, eu decidi que precisava reduzir o número de vezes que ia à casa dele. Se continuasse assim, eu tinha medo de desenvolver sentimentos indevidos. No entanto, o destino me pregou uma peça. Uma semana depois, minha vida virou de cabeça para baixo. Fui vítima de um golpe de aluguel. O proprietário, endividado, fugiu, a casa foi confiscada. E minhas economias de 7 anos desapareceram da noite para o dia. Eu estava parada em frente à porta da minha casa, sem saber para onde ir. Nesse momento, meu celular tocou. Era Zeca. Mãe, vai jantar aqui hoje à noite. Sua voz era tão alegre quanto de costume. Zeca. Minha voz tremia. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Eu fui enganada. Perdi minha casa. Do outro lado da linha, ouvi-o prender a respiração. Mãe, onde a senhora está? Estou indo te encontrar agora mesmo. 1 hora depois. Zeca chegou, ele me viu paralisada em frente à porta da casa e correu para mim. A senhora está bem? Sim, estou bem. Como assim bem? Entre no carro primeiro. No carro, contei-lhe tudo. O proprietário havia fugido. O dinheiro não seria recuperado. E eu precisava me mudar em 1 mês. Zeca apenas ouvia em silêncio. Então a senhora tem para onde ir? Não sei, preciso pensar. Mãe. Ele virou a cabeça e me olhou seriamente. Venha morar comigo. O quê? Tenho um quarto de hóspedes. É melhor do que a senhora ficar sozinha. Se instale na minha casa por enquanto, e depois a senhora procura uma nova casa com calma. Meu coração batia tão rápido. Não, isso não. Por que não? A senhora é a mãe da Mariana. É minha família. Sua voz era cheia de carinho. Mas seria um incômodo. De jeito nenhum. Para ser honesto, eu me sentiria mais seguro. Quando a senhora não está em casa, a casa fica sempre tão vazia. Nós nos entreolhamos em silêncio por um longo tempo. Morar juntos? Minha mente estava uma bagunça. Meus sentimentos por ele já eram estranhos. Se morássemos juntos, seria muito perigoso. Mas eu realmente não tinha para onde ir. Não vou te incomodar mesmo. Claro que não. Venha, mãe. Ele me deu um sorriso caloroso. E assim, mudei para a casa de Zeca. Naquele momento, eu não tinha ideia de que essa decisão nos levaria a um caminho desconhecido. Moramos sob o mesmo teto. E 1 mês se passou em um piscar de olhos. Eu morava no quarto de hóspedes. No início, nós dois éramos cuidadosos em manter a distância. Encontrávamos-nos na cozinha pela manhã e nos cumprimentávamos de forma um pouco estranha. À noite, cada um ficava em seu quarto. Mas gradualmente, fomos nos acostumando um com o outro. Pela manhã, eu preparava o café da manhã para ele enquanto ele se arrumava para o trabalho. À noite, quando ele voltava para casa, jantávamos juntos. Depois do jantar, nos aconchegávamos no sofá, tomando chá e assistindo televisão. Tudo era tão natural. Natural demais. Talvez esse fosse o problema. Uma sexta-feira à noite, Zeca voltou para casa mais cedo que o normal, com uma expressão não muito boa. O que foi? O trabalho não foi bem? Não é nada, apenas um pouco de estresse na empresa. Certo, vá tomar um banho primeiro. Vou preparar o jantar. Ele acenou com a cabeça e foi para o quarto. Naquele dia, eu usava um vestido de ficar em casa que ia até acima dos joelhos. Era muito confortável. Afinal, eu era professora de yoga antes e sempre me preocupei em manter a forma. Mesmo aos 56 anos, minha condição física ainda era muito boa. Naquela manhã, eu estava ocupada na cozinha preparando o jantar, tirando ingredientes da geladeira, cortando legumes na tábua e depois cozinhando. De repente, senti um olhar nas minhas costas. Virei-me e vi Zeca sentado no sofá da sala. Ele parecia estar me observando e, quando nossos olhares se encontraram, ele desviou o olhar apressadamente. Achei um pouco estranho, mas não pensei muito sobre isso. No jantar, Zeca estava estranhamente quieto.
Você está bem? Sim. Mas sua expressão não parecia nada bem. Depois do jantar, arrumei a louça e ele voltou para o quarto. Por volta das 9 da noite, eu estava passando a ferro a camisa que Zeca usaria no trabalho no dia seguinte. Pensei em levá-la para o quarto dele depois de passar. Fui até a porta do quarto dele e bati suavemente. Nenhuma resposta. Zeca, a camisa está pronta. Ainda nenhum som. Ele teria adormecido. Não. Girei a maçaneta. A porta não estava trancada. Pensei, já que ele não respondeu, vou apenas deixar a roupa e ir embora. Abri a porta e então vi. Zeca estava sentado em uma cadeira, de costas para mim. Mas seus ombros tremiam levemente. No ar havia um som de respiração abafado e apressado. Naquele instante, meu corpo ficou rígido, minha mente em branco. Zeca também pareceu me notar. Ele estremeceu e se virou apressadamente. Nossos olhares se cruzaram no ar. Seu rosto ficou instantaneamente vermelho, e seus olhos estavam cheios de pânico, vergonha e uma emoção complexa que eu não sabia descrever. Mãe, sua voz estava cheia de uma confusão indescritível. Desculpe. A camisa em minhas mãos caiu no chão. Nós dois ficamos imóveis. Olhando para a camisa no chão, o tempo parecia ter parado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Zeca gaguejou, incapaz de falar. Desculpe, eu bati na porta, mas você não respondeu. Minha voz também tremia. E minhas bochechas doíam muito. Eu o vi em seu momento mais vulnerável e desconhecido. Fechei a porta suavemente e fiquei no corredor. Minhas pernas tremeram, quase perdendo o equilíbrio. O que eu acabei de ver. Minhas mãos ainda tremiam incontrolavelmente. De volta ao meu quarto, fechei a porta, sentei-me na cama e meu coração batia como se fosse explodir. A imagem de Zeca continuava ecoando na minha mente. As costas dele sentado na cadeira, sua expressão de pânico e seus olhos envergonhados. Eu disse a mim mesma que ele era um homem normal. Depois de viver sozinho por tanto tempo, era inevitável ter necessidades. Mas, estranhamente, por que meu coração batia tão forte? Por que meu rosto estava tão quente? Por que aquela imagem continuava se repetindo na minha mente? Deitei-me na cama, olhando para o teto. Lúcia, você precisa se acalmar. Mas meus pensamentos estavam completamente fora de controle. O que Zeca estava pensando agora? Ele deve estar muito envergonhado. Não. Quando ele estava sozinho, em quem ele estava pensando? Por que eu estava pensando nessas coisas? Cobri o rosto com o travesseiro. Mas meus pensamentos não paravam. Depois que meu marido faleceu 7 anos atrás, eu também tive noites solitárias assim. Embora não quisesse admitir, as mulheres também são humanas. E Zeca era o mesmo, não era? Fazia mais de 1 ano que ele havia perdido a esposa. Ele certamente estava sofrendo muito, mas eu simplesmente não conseguia dormir. Aquela imagem, junto com meu coração acelerado, continuava me assombrando. Olhei para o relógio, já era 1 da manhã. Ouvi passos leves no corredor, era Zeca. Parecia que ele também estava com insônia. Como eu o enfrentaria amanhã de manhã, senti uma onda de ansiedade, mas o problema mais grave era que, no fundo do meu coração, um sentimento estranho estava crescendo silenciosamente. Era curiosidade, excitação ou, não, de jeito nenhum. Abracei o travesseiro com força e fechei os olhos. Mas naquela noite eu também não dormi. Na manhã seguinte, a atmosfera era tão constrangedora quanto o inferno. Eu não ousava sair do quarto sem saber com que expressão encarar Zeca. Depois de lutar por um longo tempo na cama, finalmente me levantei. Quando cheguei à cozinha, Zeca já estava sentado à mesa, com o rosto um pouco vermelho. Mãe, a senhora acordou. Eu sentei-me cuidadosamente em frente a ele. Tirei o leite da geladeira. Minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco de leite na mesa. Eu limpo. Zeca imediatamente pegou um guardanapo. Nenhum de nós ousava olhar para o outro. Desculpe muito pelo que aconteceu ontem à noite. Zeca quebrou o silêncio primeiro. Não, tá tudo bem.
Não se preocupe. Minha voz também estava um pouco instável. Eu realmente fiquei muito envergonhado. Eu já disse que está tudo bem. Homens são assim. É normal. Terminamos o café da manhã em um silêncio constrangedor. Zeca se arrumou apressadamente para sair. Eu vou indo. Cuidado na rua. No momento em que a porta se fechou, dei um longo suspiro. O que eu faria agora, durante todo o dia? Minha mente estava cheia do que havia acontecido. Lavar a louça, limpar, ir ao mercado. Aquela imagem nunca saía da minha cabeça. Seus olhos cheios de pânico e vergonha, e meu coração batendo tão rápido. Eu me perguntava: Lúcia, o que está acontecendo com você? Às 6 da tarde, Zeca estava quase saindo do trabalho. Meu coração começou a ficar nervoso novamente. O que eu faria hoje à noite? Deveria fingir que nada aconteceu. A porta da entrada se abriu. Cheguei. A voz de Zeca parecia normal. Ah, chegou. O jantar está pronto. Tentei fazer com que minha voz parecesse normal. Sentamo-nos um de frente para o outro à mesa, mas ninguém tocou nos talheres. Mãe, Zeca me olhou. Sobre o que aconteceu ontem à noite. Quero conversar com a senhora sobre isso. Meu coração deu um salto. O que há para conversar? Quero ser honesto com a senhora. Sua voz tremia. Está tudo bem. Vamos deixar para lá. Não, eu preciso dizer. Ele respirou fundo e disse: Naquela hora, eu estava pensando na senhora. Naquele instante, eu esqueci de respirar. Você disse: O quê? Ontem à noite, eu estava pensando na senhora. Por isso foi assim. Seu rosto ficou tão vermelho que parecia que ia explodir. Zeca, no começo, não era. Sério, eu estava pensando em outras coisas. Mulheres que eu tinha visto antes, estranhas na rua. Mas ele abaixou a cabeça. Minha mente estava cheia da imagem da senhora, desde que a senhora se mudou para cá, vendo a senhora todos os dias, não sei quando, mas meus olhos não conseguem mais se desviar da senhora. Meu coração batia como um louco. Quando a senhora arrumou minha gravata, quando a senhora lavava a louça, quando a senhora estava sentada no sofá, cada imagem sua está gravada na minha mente. Zeca, não diga mais nada. Eu sei que isso está errado. Ele cobriu o rosto com as mãos. Peço desculpas a Mariana, e a senhora também. Mas eu realmente não consigo me controlar. Sua voz estava ainda mais embargada. Viver sozinho é muito doloroso. Eu me sinto muito sozinho. Ter a senhora por perto me faz me importar cada vez mais com a senhora. Eu não conseguia dizer uma palavra. Como homem, eu realmente não consegui me conter. Ele levantou a cabeça e me olhou diretamente. Eu realmente sinto muito. O ar congelou. Meu coração parecia que ia explodir, e minhas orelhas estavam quentes e doloridas. Na verdade, minha boca proferiu palavras que me surpreenderam. Na verdade, eu sinto o mesmo. Os olhos de Zeca se arregalaram instantaneamente. Ontem, depois de ver aquela cena, passei a noite toda pensando. Minha voz tremia. Eu também não consegui dormir. Minha mente estava cheia de você. Mãe, eu também sou uma pessoa comum. Eu olhei para ele. 7 anos atrás, meu marido faleceu e eu sempre estive sozinha. Eu também me sinto solitária. Meus olhos marejaram. Quando você volta para casa, meu coração dispara. Eu não sei por quê, mas ele simplesmente dispara. Zeca estendeu a mão lentamente e segurou a minha, tão quente. Mãe, eu sinto o mesmo. Seguramos as mãos em silêncio por um longo tempo. Então eu comecei. Hoje, nós não precisamos mais nos conter, porque meu coração é o mesmo que o seu. Zeca se levantou, veio até mim e se ajoelhou na minha frente. Nós nos olhamos. A senhora realmente quer? Sim, acenei com a cabeça. As mãos dele tocaram suavemente minhas bochechas, e aquele toque gentil fez meu corpo tremer. O rosto dele se aproximou lentamente, e nossos lábios se tocaram suavemente. Tão macio, tão cuidadoso. Foi a primeira vez em 7 anos que senti os lábios de um homem. Meu coração estava derretendo. Aquele beijo se aprofundava cada vez mais. Os braços de Zeca me envolveram pela cintura, e minhas mãos também se apoiaram em seus ombros.
Nossas respirações ficaram mais rápidas. Podemos ir para o quarto? Ele sussurrou. Acenei com a cabeça. Ele me ajudou a levantar, pegou minha mão e me levou para o quarto. A porta se fechou suavemente e as luzes do quarto ficaram mais fracas. As mãos dele acariciaram meus cabelos e nos beijamos profundamente novamente. Ele me abraçou suavemente e eu podia sentir o calor do seu corpo e o cheiro agradável dele. Eu também, naquela noite, cruzamos a linha que não deveria ter sido cruzada. 7 anos depois, senti o calor de um homem novamente, sua gentileza e sua respiração ardente. Aos 56 anos, voltei a me sentir uma mulher. Só nos soltamos quando o dia estava quase amanhecendo, relutantes. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina. Abri os olhos e Zeca dormia ao meu lado. Meu coração batia forte. Pensei, nós realmente fizemos algo indizível. Mas, estranhamente, não me arrependia em nada. Pelo contrário, sentia um calor no coração. Zeca também acordou. Nós nos olhamos em silêncio. A senhora se arrepende? Ele perguntou cuidadosamente. Não me arrependo. Eu sorri. Eu também. Ele me abraçou apertado. Mãe, eu me sinto tão feliz. Eu também. Um amor que chegou aos 56 anos, embora tardio, era real? A partir daquele dia, tudo mudou. Durante o dia, ainda éramos cuidadosos. Ele ia trabalhar, eu fazia as tarefas domésticas, ele voltava do trabalho, jantávamos juntos. Na superfície, éramos sogra e genro, mas à noite, tudo era diferente. Quando eu ouvia a batida suave na minha porta, meu coração disparava. Ele entrava e me abraçava naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Entre nós, não precisávamos de palavras. Um mês se passou. Nos fins de semana, íamos ao supermercado juntos, empurrando o carrinho lado a lado. Quem nos visse pensaria que éramos um casal comum. Os toques acidentais dos dedos, como uma sintonia infantil, nos enchiam de doçura. Também passeávamos no parque, sentávamos no banco e tomávamos café, mesmo sem falar. Sentíamos uma grande paz. Às vezes, eu pensava, podemos realmente ser tão felizes assim? O que a Mariana pensaria, lá no céu, que a mãe dela está com o marido dela? Mas eu não conseguia parar esse sentimento. Numa quinta-feira à noite, Zeca voltou do trabalho com uma expressão especialmente alegre. Mãe, que tal sairmos neste fim de semana? Ele propôs de repente. Para onde? Vamos à Fortaleza ver o mar. Meu coração deu um pulo. Viajar juntos. E nós dois sozinhos, só de imaginar já me emocionava. Hesitei se deveria ir ou não, mas minha boca disse: sim, vamos. No sábado de manhã, partimos de carro. Zeca dirigia, e eu estava no banco do passageiro. Viajamos pela estrada, olhando a paisagem pela janela. Nossas mãos se tocaram acidentalmente, e ele imediatamente segurou a minha, tão quente. Depois de algumas horas de carro, chegamos à pousada em Fortaleza. Da varanda, tínhamos uma vista deslumbrante do mar, as ondas batiam na areia, e a brisa do mar acariciava meus cabelos. Lindo, não é? Zeca disse ao meu lado. Sim, é realmente lindo. Fomos até a praia, tiramos os sapatos e caminhamos descalços na areia. A água fria do mar acariciava meus dedos. O braço de Zeca me envolveu levemente pelo ombro e eu naturalmente encostei minha cabeça nele. Aqui, ninguém nos conhecia. Éramos apenas um casal comum. À noite, cozinhamos juntos. Ele grelhava a carne, eu preparava os legumes. Na pequena cozinha, nossos ombros se esbarravam constantemente, provocando risadas suaves. Depois do jantar, sentamos na varanda, cada um com uma taça de vinho tinto, olhando silenciosamente para o mar. Na escuridão, só se ouvia o som das ondas. Zeca segurou minha mão. Naquela noite, ao som das ondas, sentimos a presença um do outro. Aos 56 anos, nunca pensei que ainda sentiria algo assim. Meu coração parecia que ia transbordar.
No dia seguinte, bem cedo, antes mesmo do amanhecer, Zeca me acordou. Vamos ver o nascer do sol. Vestimos nossos casacos e fomos para a praia. O ar da manhã estava um pouco frio, mas Zeca segurava minha mão com força. Sentamo-nos na areia, olhando para o horizonte. O céu foi clareando gradualmente e o sol surgiu do outro lado do mar, tingindo todo o oceano com uma luz vermelha. Que lindo! Eu murmurei. Só então percebi que Zeca não estava olhando para o nascer do sol, mas para mim, mãe. Sua voz tremia um pouco. Eu amo a senhora. Minhas lágrimas sem querer escorreram. Eu também. Ele me abraçou apertado, sob o lindo nascer do sol. Nos abraçamos por um longo tempo. Era isso, o amor. Aos 56 anos, eu aprendi essa palavra novamente. Depois de voltar de Fortaleza, mais meio mês se passou. Nossos dias eram muito felizes. Todas as noites, confirmávamos nossos sentimentos um pelo outro. Nos fins de semana, como jovens namorados, íamos ao cinema, de mãos dadas na escuridão da sala. Era como voltar aos tempos de colégio. Às vezes, eu sentia um pouco de insegurança. Poderíamos realmente continuar assim para sempre, mas bastava ver o sorriso de Zeca, e todas as inseguranças desapareciam. No entanto, os dias felizes são sempre curtos. Numa quinta-feira à noite, eu estava preparando o jantar. Quando meu celular tocou, o nome na tela era Júlia. Alô, mãe. É a Júlia. Júlia, como você está, querida? Mãe, estou voltando para o Brasil. O talher em minhas mãos quase caiu no chão. O quê? Já resolvi tudo na Austrália. Estou me preparando para voltar e morar no Brasil. Meu coração afundou. Quando? Semana que vem? Ah, mãe. Quando eu voltar, posso morar com a senhora primeiro. A senhora está sozinha também. Mas eu estou morando na casa do Zeca. Eu sei. É só avisar o cunhado. Não tem problema. Não. Minha mente estava uma bagunça. Júlia. Isso. Mãe, não se preocupe. A gente se vê logo. Te amo. A ligação foi desligada. Fiquei paralisada, sentindo minhas pernas fracas. Nesse momento, a porta da entrada se abriu. Cheguei. Zeca disse alegremente. Olhei para ele, sem saber como começar. Zeca, ele viu minha expressão séria e também ficou sério. O que foi, mãe? Júlia, ela está voltando. Os olhos de Zeca se arregalaram. Ela chega semana que vem e disse que quer morar com a gente. O ar congelou instantaneamente. O rosto de Zeca ficou pálido. Eu também. Nós nos entreolhamos, incapazes de dizer uma palavra. Ambos sabíamos que os dias felizes estavam prestes a terminar. Uma semana depois, Júlia voltou. Zeca e eu fomos buscá-la no aeroporto de Guarulhos. Mãe, Júlia correu para mim e me abraçou assim que me viu. Era a primeira vez que nos víamos em 5 anos. Minha querida filha, que bom que você voltou. Júlia se virou e cumprimentou Zeca. Cunhado, quanto tempo? Júlia, a viagem foi tranquila. Sim, mãe. Como a senhora tem estado ultimamente? Não estava muito sozinha? Júlia me examinou cuidadosamente, com um olhar um tanto perspicaz. Não, com o Zeca por perto. Tudo bem. Mãe, a senhora está com uma aparência muito melhor. A pele também está mais bonita. Meu coração deu um pulo. É mesmo. Acho que é porque tenho feito muita yoga ultimamente. Entramos no carro, Zeca dirigia, Júlia sentou no banco de trás e eu estava no banco do passageiro, mas continuava sentindo aquele olhar perspicaz nas minhas costas. De volta em casa, Júlia largou as malas e olhou ao redor da sala. Que espaçoso aqui! Quantos quartos tem? 3. Então qual quarto a senhora dorme? O quarto de hóspedes. Então eu também quero dormir no quarto de hóspedes. Com a senhora. Não. Minha mente estava uma bagunça. Se eu dormisse com Júlia, não poderia encontrar Zeca à noite, mas eu não encontrava motivos para recusar. Certo, vamos dormir juntas. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu não podia mais encontrar Zeca à noite, porque Júlia dormia ao meu lado. Passávamos um pelo outro no corredor
e só podíamos trocar um olhar de desamparo. Eu queria segurar a mão dele, mas só podia me conter. Numa manhã, alguns dias depois, Zeca estava se preparando para o trabalho, sua gravata estava torta novamente. Automaticamente dei um passo à frente. Zeca, a gravata, estendi a mão e, subconscientemente, ajustei-a para ele. A distância familiar, o gesto familiar. Eu podia sentir o calor do corpo dele e o cheiro dele. Mãe, o que a senhora está fazendo? Era a voz de Júlia. Recuei minha mão como se tivesse levado um choque. Virei-me e vi Júlia parada na porta da cozinha, nos observando. Eu. Vi que a gravata dele estava torta. O cunhado sabe arrumar a própria gravata. Não sabe. O olhar de Júlia estava cheio de suspeita. Outra vez, eu estava lavando a louça e Zeca veio ajudar. Ao secar a louça, nossos dedos se tocaram. Embora tenha sido por apenas um segundo, aquele toque quente nos deixou imóveis. Nossos olhares se encontraram, como se dissessem: Eu te amo. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu. Recuei minha mão apressadamente. Júlia estava saindo do corredor. Era assim quase todos os dias. Uma vez, estávamos assistindo televisão na sala, e a mão de Zeca estava apoiada no braço do sofá. Minha mão pouco a pouco se aproximava da dele. Justo quando estava prestes a tocar, Júlia saiu da cozinha, segurando xícaras de chá. Eu imediatamente recuei minha mão e a coloquei no meu colo. Mãe, tome chá. Obrigada. Júlia sentou-se diretamente entre mim e Zeca. Uma semana se passou, e Zeca e eu não tivemos uma única oportunidade de ficar sozinhos. Dia e noite. Júlia estava sempre por perto. À noite, deitada na cama, ouvindo a respiração suave de Júlia ao meu lado, eu olhava para a luz que vinha do quarto de Zeca. Do outro lado do corredor, eu o amava. Meu coração doía muito. Numa sexta-feira à noite, Júlia saiu com os amigos. Pela primeira vez, éramos apenas eu e Zeca em casa. Mãe, Zeca bateu suavemente na porta do meu quarto. Abri a porta, ele entrou e me abraçou. Eu te amo. Eu também. Nos beijamos com desejo. Mas não pudemos continuar por muito tempo, pois não sabíamos quando Júlia voltaria. Se continuarmos assim, ela vai descobrir cedo ou tarde. Zeca disse preocupado. Precisamos ter mais cuidado. Eu sinto que Júlia já está desconfiada. Na verdade, eu também tive essa sensação. Tivemos que nos separar. Nesse momento, ouviu-se o som da porta da entrada se abrindo. Cheguei. Era Júlia. Zeca imediatamente correu de volta para o quarto dele. Eu peguei um livro e fingi estar lendo. Mãe, a senhora está lendo. Júlia abriu a porta e entrou. Seu rosto está tão vermelho. Está com calor. Sim, um pouco. Júlia me olhou com desconfiança. Mais uma semana se passou. Numa terça-feira à noite, Zeca voltou para casa exausto, com uma expressão muito ruim. No jantar, ele ficou em silêncio o tempo todo. Eu o olhava, querendo segurar sua mão e dar-lhe um pouco de consolo, mas Júlia estava sentada à nossa frente. Depois do jantar, Júlia foi para o quarto por um momento. Aproveitei aquela breve pausa e fui até Zeca. Você está bem? Segurei a mão dele com força. Mãe, seus olhos marejaram. Pode me contar qualquer coisa. Sinto tanta falta de você. Mesmo que a gente se veja todos os dias, sinto muita falta. Eu também. Mesmo morando sob o mesmo teto, parecia que estávamos tão distantes. Nesse momento, ouviu-se o som da porta do quarto se abrindo. Soltamos as mãos imediatamente. Júlia saiu. Um mês depois, Júlia anunciou no jantar. Mãe, encontrei um apartamento. Meu coração deu um pulo. Sério, vou me mudar na semana que vem. Naquela época, a senhora se muda comigo. Finalmente. Mas ao mesmo tempo senti medo. Se eu me mudasse com Júlia, Zeca e eu realmente teríamos acabado. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, fui silenciosamente para o corredor e parei em frente à porta do quarto de Zeca. Eu não bati. Apenas fiquei ali em silêncio. A porta se abriu sozinha.
Zeca estava parado ali, olhando para mim. Nenhum de nós disse uma palavra. Na semana que vem, eu vou embora. Eu sei. Sua voz tremia. Nós não conseguíamos mais falar. Ele estendeu a mão e segurou a minha com força. Era o fim. Minhas lágrimas escorreram silenciosamente. Uma semana se passou rapidamente. A nova casa de Júlia era na Barra da Tijuca. Um apartamento claro e limpo, perfeito para nós duas. Mãe, aqui é legal, não é? Sim. Muito bom. Que bom. Então vamos nos mudar logo. Júlia parecia muito animada, ansiosa para morar comigo. Mas meu coração estava incrivelmente pesado. Na noite anterior à mudança, havíamos embalado quase tudo. Olhando para os pertences no quarto, senti que, no dia seguinte, eu realmente partiria daqui. Depois que Júlia dormiu, fui novamente à porta do quarto de Zeca. A porta se abriu suavemente. Ele me puxou para o quarto e fechou a porta. Mãe, ele me abraçou com força, seu corpo tremendo levemente. Não quero que a senhora vá. Eu também. Nos abraçamos por muito tempo, querendo que um fizesse parte do corpo do outro, porque esta poderia ser a última vez. Nós realmente terminamos. Sua voz estava ainda mais embargada. Sim, terminamos. Minhas lágrimas também escorreram. Júlia parece muito feliz por morar com a mãe, não é? Sim, a felicidade da minha filha é o mais importante. Ele enxugou minhas lágrimas. E a senhora está feliz? Eu não consegui responder. Quando estou com você, sou muito feliz. Mas isso está errado. Não, não está errado. Está errado. Você é o marido da Mariana, e eu sou sua sogra. Mas nós nos amamos. Sua voz estava cheia de súplica. Mesmo se amarmos não pode ser. Sua vida é longa. Você deveria encontrar uma boa pessoa e viver bem. Para mim, a senhora é a pessoa certa. Não. Eu balancei a cabeça. Já tenho 56 anos. Sou 12 anos mais velha que você. Não podemos fazer isso. A idade não é um problema. É um problema, minha voz era firme. Você tem apenas 44 anos. Ainda é jovem. Você merece um novo começo. Mas... Zeca chorou. Sem a senhora, eu não consigo viver. Você consegue, sem mim? Você pode viver muito bem? Eu também estava chorando. Desculpe. Realmente desculpe. Por que a senhora está se desculpando? Porque eu desenvolvi sentimentos que não deveria ter por você. Sinto que traí minha filha. Ele me abraçou ainda mais forte. A senhora não está errada. E eu também não. Nós estávamos apenas muito sozinhos. Sim, muito sozinhos. Ficamos assim, parados, até o amanhecer. Aquela noite foi nosso último adeus. Não falamos, apenas compartilhamos o calor um do outro em silêncio. Chegou a manhã da mudança. Júlia acordou cedo, animada e arrumando as coisas. Mãe, hoje é dia de mudança. Zeca também acordou cedo e disse que havia tirado folga para nos ajudar com a mudança. Obrigado, Zeca. De nada. É meu dever. Nossos olhares se encontraram, fingindo que nada havia mudado. O caminhão da empresa de mudança chegou. Colocamos nossas poucas malas no carro, algumas caixas, 2 sacolas de roupa. Era tudo o que eu tinha. Tudo no carro, disse o motorista. Júlia entrou primeiro no carro. Quando eu estava prestes a entrar, Zeca segurou minha mão. Aquele breve toque parecia conter todos os nossos sentimentos. Seja feliz. Ele sussurrou. Você também. O carro começou a andar. Olhei para ele pelo retrovisor. Ele estava parado na porta, acenando para nós. Sua figura ficava cada vez menor, até que desapareceu. Minhas lágrimas não podiam mais ser contidas, com medo de que Júlia as visse. Apenas fingi olhar pela janela. Adeus, Zeca. Eu me despedi dele em meu coração. Na nova casa, começamos a arrumar as coisas. Júlia estava animada e não parava. Mãe, este é o seu quarto. Gosta? Gosto. Mas meu coração estava realmente vazio. À noite eu e Júlia jantamos e assistimos televisão juntas. Mãe, a senhora está feliz agora? Ela me perguntou. Sim.
Muito feliz. Menti. A senhora realmente está muito mais alegre ultimamente. Fico aliviada. Ela segurou minha mão. Obrigada, Júlia. Eu a abracei. Disse a mim mesma que estava fazendo o certo, mas naquela noite eu não consegui dormir. Não parava de pensar em Zeca. O que ele estaria fazendo agora, sozinho naquela casa vazia? Ele também se sentiria solitário. Peguei meu celular, querendo mandar uma mensagem para ele, digitei e apaguei. Apaguei e digitei. No final, não mandei nada. Enterrei meu rosto no travesseiro. Aquele amor aos 56 anos, embora breve, era real. Obrigado, Zeca. Foi você quem me fez sentir viva novamente. Você tem que ser feliz. Minhas lágrimas molharam o travesseiro. Uma semana se passou e a vida de Júlia e eu estava muito tranquila. Íamos às compras, cozinhávamos e passeávamos juntas, com minha filha por perto. Eu não estava sozinha, mas, toda noite, eu ainda pensava em Zeca. Um mês depois, Júlia me perguntou: Mãe, como está o cunhado ultimamente? Não sei, não temos nos falado. Às vezes, a gente ainda deveria se falar. Mente novamente. O cunhado também está sozinho. Deveria encontrar alguém. Júlia disse preocupada. Sim. Meu coração pareceu lutar. Zeca, você está bem. Sem mim, você pode ser feliz. Eu não sabia a resposta, mas só podia me render, porque isso também era uma forma de amor. 3 meses se passaram, e eu gradualmente me acostumei com a vida com Júlia. Mas, ocasionalmente, eu ainda pensava em Zeca, lembrava-me dele arrumando minha gravata. Do amanhecer que vimos juntos em Fortaleza, das caminhadas de mãos dadas no parque, eu estava curiosa sobre como ele estava, mas nunca entrei em contato. Uma noite, Júlia disse: Mãe, ouvi dizer que o cunhado está saindo com alguém ultimamente. Meu coração deu um pulo. É mesmo? Sim. Uma colega de trabalho apresentou. É uma pessoa muito boa, e a idade dela é parecida com a dele. Ah, que bom. Tentei forçar um sorriso, mas meus lábios tremiam. O cunhado também deveria ter sua própria vida. Espero que ele seja feliz. Sim, ele deveria ser feliz. Naquela noite, deitada sozinha na cama, percebi que, ao saber que ele tinha encontrado alguém, meu coração doeu tanto. Disse a mim mesma que era uma coisa boa, que era natural, mas minhas lágrimas, sem controle, escorreram. Mais um mês se passou, meu celular tocou, era Zeca. Hesitei por um longo tempo antes de atender. Alô, mãe. Sou eu, Zeca. Há quanto tempo eu não ouvia a voz dele? Meu coração batia tão rápido. Você está bem. Estou bem. E você? Também estou bem. O silêncio pairou entre nós. Mãe, conheci alguém ultimamente. Eu sei. Júlia me contou. Ela é uma pessoa muito boa. É uma colega de trabalho júnior. Sua voz era muito cuidadosa. Que bom. Parabéns. Mas, eu ainda penso muito na senhora. Meu coração doeu. Zeca. Na verdade, eu também sinto muito a sua falta, mãe. Mas nós dois precisamos seguir em frente. Você precisa continuar com essa pessoa e ser feliz. Certo. E seja bom com ela. Você tem que ser feliz. A senhora também. Eu também serei feliz. Desliguei o telefone. E minhas lágrimas não podiam mais ser contidas. 6 meses depois, Júlia me disse: Mãe, o cunhado vai se casar. É mesmo? Sim, no mês que vem. Disse que vai fazer uma cerimônia simples. Meu coração parecia ter sido arrancado, mas ainda assim sorri. Que bom. Fico feliz por ele. Mãe, a senhora também vai ao casamento. Não. Eu não vou. Mas não tem problema, contanto que ele seja feliz. No dia do casamento dele, fiquei em casa. Olhei pela janela e disse silenciosamente a ele em meu coração: Seja feliz, Zeca. Muito obrigado. Você me fez sentir viva novamente. As lágrimas escorreram, mas meu coração estava quente. 1 ano se passou, e eu retomei meu trabalho como instrutora de yoga. Ensino yoga para idosos em uma faculdade comunitária.
Os alunos me elogiam. Professora, a senhora tem uma ótima forma. Aos 57 anos, ainda consegue se manter assim. Eu sorrio e digo, com persistência, todos vocês conseguem. Minha vida continuou. Viajei com Júlia e ocasionalmente encontrei velhos amigos. Eu não estava sozinha, mas às vezes eu ainda pensava nele. Ao ver gravatas no supermercado, ao ver o mar de Fortaleza na televisão, ao tomar café, eu sabia que aquele sentimento era real. Eu não me arrependia. O amor que aprendi novamente aos 56 anos, embora tenha chegado tarde, era real e genuíno. Numa tarde de primavera, eu estava passeando no parque. De longe, vi uma figura familiar. Era Zeca. Ao lado dele, havia uma mulher. Eles andavam de mãos dadas e sorriam felizes, parecendo muito apaixonados. Virei-me e não me aproximei. Apenas observei de longe. Viva bem, Zeca. Muito obrigado. Uma brisa soprou, bagunçando meu cabelo. Eu não chorei. No meu coração havia apenas um calor. No caminho para casa, Júlia ligou. Mãe, o que a senhora quer jantar? O que a senhora quiser, a gente come. Mãe, a senhora parece tão feliz. Aconteceu alguma coisa boa. Não é nada, é que o tempo está muito bom hoje. Então vamos comer espetinho? Sim, vamos. Desliguei o telefone e olhei para o céu. Era de um azul profundo. Em meu coração, disse a Mariana, minha filha, me desculpe. Sua mãe se apaixonou pelo seu marido. Mas sua mãe não se arrepende, porque sua mãe também é uma pessoa comum. A brisa quente da primavera soprou suavemente. Zeca será feliz, e eu também serei feliz. Nosso tempo juntos foi breve, mas aquele sentimento foi real, e isso é o suficiente. Às vezes, o amor nos encontra de formas que não podemos prever e que nem mesmo são compreendidas pela sociedade. Ele não pergunta a idade, nem o status, apenas acende silenciosamente um calor breve, mas ardente. Entre duas almas solitárias, os personagens da história aproximaram-se pela perda e se apoiaram pela solidão. Esse sentimento talvez esteja errado aos olhos do mundo, mas para eles, no meio do inverno, era o único raio de sol. O verdadeiro amor talvez não seja sobre certo ou errado, mas sobre aprender a deixar ir, quando ela escolheu se afastar, para que ele pudesse ter um futuro mais estável. Ela realmente cumpriu sua promessa à filha, permitindo que ele encontrasse a felicidade novamente. Este passado esquecido não se tornou uma prisão para nenhum dos dois, mas sim uma força gentil na vida. Sempre há alguns encontros cujo significado não está na eternidade, mas no fato de que realmente iluminaram um canto escuro de nossas vidas, e essa luz é suficiente para nos dar coragem para seguir em frente.